Acho, da cerâmica. acho legal até o professor começar. Daí tem... Esse aí é terrível. Mas tudo bem. né? Daí uma obra, tem tá andando aí. Por quais caminhos você chegou na cerâmica? Fico dizendo que quase caminho eu saí da cerâmica. Tem algumas outras coisas que tipo, a gente possa te perguntar, assim? Não, tá bom, acho que tá indo bem na hora. Sim, tá. Tu... Quer começar então? Vamos começar então com a apresentação, professor, com a sua apresentação? Pode ser. Tá. Professor, formado, veio de aonde? Como que é? Quer começar? Não, o professor pode começar a falar mais ou menos de onde veio, Pode dar um sabe? tempo, porque tu que sabe. Tá, já tá filmando. Ah, já tá filmando. Já tá filmando. Depois eu vou cortar e tal. Bom, eu me iniciei em artes plásticas a partir do desejo de fazer arquitetura. Na época, a arquitetura, nos anos 70, era muito voltada ainda para um enfoque mais técnico e mais perto do projeto. Aí, como na época a faculdade de arquitetura estava se estruturando, não havia disciplinas ou matérias voltadas a processos mais criativos em artes visuais, artes plásticas, com exceção de plástica 1 e plástica 2, que equivale a mais ou menos a FLB, desenho, modelagem, por aí. Aí na época fiz 2 universidades, passei no vestibular aqui para fazer licenciatura em artes plásticas. Foi onde eu tomei contato com um universo bem dinâmico, a partir inclusive da cerâmica, quando eu frequentei o Grupo Inhaú, coordenado pelo professor Canabarro, que na época ele ampliou a equipe dele, né, o grupo, para, além de profissionais que já estavam atuando na área, para alunos. E aí eu comecei a fazer parte junto com outros alunos, como o Rafael João Rodrigues, a Nivaldite Fernandes, a Isabela Mendes-Celso. O Canabarro foi seu professor, é Exatamente, isso? o Canabarro foi meu professor, não exatamente de uma disciplina específica, mas dentro de um grupo que chamava-se Inhaú, que Dentro de fazia um grupo de arte estudo. contemporânea nos anos 80. Foi por aí que eu comecei, dentro da cerâmica, no caso, né? Agora, se a gente for buscar raízes assim mais interiores, na minha família já existia alguns artistas que pintavam, principalmente nos anos 60. A minha tia Vilma e a minha mãe, inclusive, pintava. E, de certa maneira, com barro, a minha avó, na época que morava em Porto Alegre, né, levava para Curitiba um pacote de 10 quilos de argila para mim trabalhar, quando eu tinha 7, 8 anos. Quer dizer, a gente não sabe exatamente quando que pode vir uma tendência, né, numa criança, ou num jovem, ou num adulto, né, mas é importante que a gente sempre dê os meios para poder ativar outras formas de entender esse mundo. Né? Acho que dentro da minha formação, depois não terminei o curso de educação artística, porque na época era voltado à licenciatura curta, e eu já senti uma vontade de não ser professor dentro de uma linha mais convencional como era na época, né, onde você simplesmente reproduzia aquilo que de certa forma era exigido pelo Ministério da Educação, vamos dizer assim, né? E eu não estava a fim de reproduzir nada, eu estava a fim era de tentar entender melhor como que um processo artístico pode ajudar na construção de um sujeito, né? Não pela repetição, mas sim pela repetição de códigos, né? Mas sim por ativar a criatividade dos alunos, né? Aí eu desisti do curso, não concluí o curso de licenciatura, terminei a arquitetura e nessa época, junto com Isabela, com a Aldanei, com o Rafael, a gente conheceu uma senhora ceramista, né, que se chamava na época Maria do Barro. Maria do Barro teve uma forte influência na minha maneira de entender o mundo e também trabalhar com barro, né? Na época a gente não estava mais preocupado em fazer cerâmica, vamos dizer assim, aprender uma técnica, né? Mas a gente sabia que a cerâmica era simplesmente um meio, né? Um meio para que as pessoas pudessem
se tornar mais pessoas, no caso. A cada 15 dias, mais ou menos, nós viajávamos para Curitiba, né, pegando carona e tal, né? E lá a gente se reunia com um curso de cerâmica escultural, né, para peças de grande porte, lá no Parque São Lourenço, Curitiba. Ficávamos no final de semana trabalhando com a Dona Maria, com vários alunos, vinha gente de todo o Brasil para frequentar esse curso. E foi onde eu aprendi um pouco mais de cerâmica, né? É claro que o professor Canabarro já tinha me dado toda a base, né, técnica e até mesmo filosófica de como trabalhar com argila, né? Mas foi a Maria do Barro que me deu um grande impulso para me entender melhor a arte num plano mais social e contextual, coisa que isso se rebateu futuramente nos meus desejos, né? Bom. E ela teve alguma relação, Maria do Barro, o trabalho dela com o seu? Ou você não encontra a relação direta? A dona Maria do Barro, ela não via limites em nenhum tipo de matéria. E ela, se era para fazer uma escultura de 4 metros de barro, a gente dava jeito de fazer. Se era para queimar uma peça de 6 metros de altura, a gente dava jeito de fazer. Se era para queimar sem ter forno, a gente queimava. Se era para queimar com forno, a gente queimava também. Quer dizer, a técnica, a cada momento, né, a gente tem que conquistar no momento que se faça necessário aquela técnica, né? Coisa que eu acho que é uma outra dinâmica de aprendizado, né? Não segue um roteiro prévio que você vai colocando para os alunos o que eles têm que fazer, né, em cada mês. Não era nada disso, né? Era em função da prática que você tinha que descobrir a técnica. Aí nisso aí a gente vai aprendendo tudo, né, que faça falta, né, para um momento específico, né, para um momento que vai fazer com que a peça tenha uma energia, uma potência, né. Paralelamente a esse momento, a gente começou também a trabalhar com cerâmica em comunidades carentes, né, pelo Brasil. E aí foi onde eu conheci parte da cerâmica brasileira, vamos dizer assim, né. Fui a Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, São Paulo, fomos também para Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, vários municípios onde em cada lugar a gente começou a conhecer um pouco melhor a argila e os processos técnicos de cada comunidade que trabalha com argila, né? E cada um tem uma forma muito rica de trabalhar filosoficamente o seu barro, né? A sua técnica, né? É um processo que faz com que não só a identidade seja mantida, né? Mas também seja cada tipo de cerâmica ou mesmo de artesanato ou de produção artística, né? O meu encontro com a Dona Maria também foi muito bacana. Foi em Joinville, num encontro internacional de escultura cerâmica, né? Durante uma exposição. No meio daquela exposição havia, acho que umas centenas de esculturas cerâmicas, né, que eram esmaltadas, né? E uma em especial me chamou a atenção. Era uma peça em forma de uma folha, bem grossa, assim, né? Mas o brilho dela não era dado por um esmalte vidrado, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu era, na época, bem leigo até no assunto, mas me deu vontade de pegar aquela peça, né? E eu peguei na mão. Quando eu peguei na mão, eu senti o gelo de todo mundo, né? Porque numa exposição ninguém pega a cerâmica na mão. Tudo é muito feito para o olhar, no caso, assim. E foi bacana que a senhora que estava do lado, né? Ela me disse: puxa, você gostou dessa peça? Eu disse: não, eu adorei, porque o brilho dela não é dado artificialmente, né? É uma coisa assim que está me intrigando, né? Aí a Dona Maria do Barro, né, me explicou que aquilo era feito com fumaça. Horas e horas de fumaça, onde a luminosidade pegava na peça, né, e deixava sobre a superfície um aspecto assim, de um brilho, né, mas um brilho assim diferente do que não era. E era justamente a Dona Maria do Barro, que no dia seguinte ia dar a palestra mais importante do E você não conhecia ela ali no caso, nada, nem reconheceu nada? Não, imagina, não tinha como. Bacana que nesse momento eu tinha ido representar o grupo Inhaú, através de uma bolsa que o Canabarro tinha me dado, né, para ir para Joinville, com a responsabilidade de depois, quando voltasse, repassar as palestras, fazer assim, uma espécie de relatório, né, do que aconteceu naquele evento. O Canabarro também estava presente, ele também deu uma palestra muito bacana sobre a história da cerâmica no Brasil, a cerâmica artística, né?
puxa vida, sobre a história da minha sobre a cerâmica, a gente pode ficar falando um monte aqui, não sei. E nesse momento você só estava estudando cerâmica? Não, Ou já tinha relação nesse com momento eu outras? estava fazendo duas universidades. Eu estava fazendo arquitetura e estava fazendo licenciatura em artes visuais, né? Acho que em artes. Sim, eu estudei artes, né? Só que, como eu falei para vocês... Mas no suporte era só cerâmica que você estava utilizando? Naquele momento, sim. Naquele momento havia... vamos dizer assim, que o que me interessava mais naquele momento é porque justamente o Grupo Inhaú tinha uma atividade muito, muito intensa, né, enquanto grupo. Né? A gente foi selecionado para fazer algumas exposições fora do estado, em São Paulo, fomos também para o Rio Grande do Sul e uma das nossas propostas viajou também para o Japão. Foi uma riqueza de um grupo muito assim, com desejo de se contaminar com as ideias do outro. Entendeu? A gente é um trabalho de um processo colaborativo coletivo, né? Coisa que eu acredito que desde aquela época para cá eu acho que houve uma descendência nesse aspecto. Hoje em dia são poucas as pessoas que trabalham em grupo aqui na universidade. Muito poucas, né? Acho que... Em São Paulo tem bastante gente que trabalha em grupo lá. Eu sou de lá, eu tenho mais... aqui eu acho as pessoas meio individualistas, assim, às vezes, não sei, eu ainda estou criando minha opinião, mas eu tenho essa impressão, assim. eu acho que eu sou obrigado a concordar contigo. A gente não chegou num... Não existe uma coletividade artística, assim, né? Uma tendência que está acontecendo muito lá no primeiro mundo é justamente as pessoas se reunirem em torno de projetos comuns, assim. Sim. Né? Tem vários grupos que estão atuando aí fortemente em várias questões, né? Contextuais, políticas, econômicas, sociais e aqui eu vejo que ainda não chegou um nível ainda de transcender aspectos meramente técnicos, né? Aqui se aprende as bases de alguma coisa que de repente talvez lá fora não seja tão necessário. Então, aqui eu vejo, assim, minha visão, né? O pessoal meio preso ainda ao figurativo, essas formas bem definidas, com linha e tal, né? O pessoal não tem um trabalho de instalação, um pensamento que até, o que eu, na minha opinião, é mais contemporâneo, né? Assim, de linguagem visual. A galera parece que é tudo preso a fazer cerâmica, vai fazer o vaso, vai fazer o corpo, não sei. Sou obrigado a concordar contigo. Acho que a gente está num momento de transição, talvez, né? Onde alguns professores pensam de uma forma mais expansiva, né? E outros ainda pensam em que é interessante dotar o aluno de uma base, né? Uma base mais sólida que aí vai nessa linha que você colocou, né? Figurativo, com a linguagem, vamos dizer assim, da forma, né? Como elemento estrutural do sujeito. Mas eu acredito que tem que haver um hibridismo maior entre essas duas tendências, né? Porque senão a gente para um aluno para poder instituição arte, né? Sim. E cada dia nesses que quer até subversões, né? Mas que possam ser subvencionadas. Né? Então isso é muito louco, né? Tem que posso por uma linha, por isso que a minha linha da arte é uma arte mais onde a coisa em si, né? Está mais a nível do encontro, da colaboração, onde as relações possam ser reinventadas, né? E quando eu falo relações, eu estou me referindo às relações contigo mesmo, com o outro e com o outro próprio objeto. E quando a gente não vê as relações, como que elas podem ser recriadas nesse atual momento, a gente está fadado a simplesmente reproduzir códigos que já são caducos. Né? Sim. Então, aí é que está o nosso papel enquanto professor, alertar, né, que atualmente existem dentro da instituição arte várias possibilidades de você reinventar essas relações. Né? E vários artistas aqui de Santa Catarina já estão atuando nessa linha, né? Por exemplo, a gente vê o trabalho do Adriana Barreto, da Bruna, a gente vê o trabalho de uma Teresa Silva, ou sei lá, existem
da minha esposa, Isabela, também está trabalhando com arte relacional complexa também. O que importa é estar junto em novas formas de entender esse nosso momento, reinventá-lo. Aqui já não se trata mais, nesse momento, de participar de uma instituição arte, mas é produzir a tua subjetividade para ser refeita no sentido assim de você... Feita pelo olhar do outro? Não, por ti mesmo, né? Através de uma prática aqui onde você sai desse plano, vamos dizer assim, do óbvio, né? E através de certas propostas você pode reinventar a sua maneira de estar nesse... Aí é que está o ponto que tensiona, né? Porque para hoje a gente estar no mundo, a gente não precisa mais de que o nosso objeto esteja vinculado a qualquer crítico, qualquer instituição, qualquer galerista. Não precisa. Hoje não precisa mais. Você hoje tem vários editais, você hoje tem várias possibilidades de fazer o seu próprio trabalho, rentabilizar o seu trabalho. Sim, os projetos culturais estão super em alta, aí um monte de... Tem várias histórias. Tem várias formas, né, de estar captando formas de captar recurso para poder recurso para fazer a sua própria fazer o arte. seu trabalho. A arte relacional eu ainda não consegui entender direito, né? Eu tenho ainda Bom, então, uma seguinte, dúvida assim. Que é arte relacional. A arte relacional surge, né, basicamente no início dos anos 90 e é teorizada por um crítico, né, diretor também do espaço cultural, que chama-se Nicolas Bourriot, lá em Paris. Ele vê que certos trabalhos não estão mais preocupados em trabalhar com simulacro ou com aquele objeto típico da arte moderna que é meramente contemplativo, reflexivo, vamos colocar assim, né? Ele começa a apostar por certos artistas que transgridem como é o funcionamento da instituição arte. Um dos artistas que ele mais apoiou na época, vamos dizer assim, foi Hirkrit Tiravanija. Este artista, né, as propostas dele eram muito da ordem da tática, né? Muito conhecimento sobre um determinado assunto, usar pouca energia, gastar pouco, né? E produzir o máximo de efeito possível, né? Um dos seus trabalhos, nesse sentido, ele transforma a galeria ou o museu numa espécie assim, de refeitório coletivo, onde a partir do preparo de uma comida as pessoas têm a possibilidade de se encontrarem, né? De conversarem, de trocarem conhecimento, de trocarem figurinhas. Se relacionar, né? Se relacionar, né? Exatamente. Mas essa é a forma, assim, vamos dizer assim, mais institucionalizada da arte relacional, né? Aí vários artistas seguiram essa linha, né, de saber que uma instalação não é mais uma série de objetos expostos no espaço, né, e que de alguma maneira formalmente tem a ver com aquele espaço. Uma instalação pode ser uma série de objetos expostos, né, a um público que possa fazer uso desses objetos. Aí a gente vai ver instalações que permitem que o sujeito brinque com música. Lygia Clark fazia bastante disso, não fazia? Ela tem bastante coisa. Foi uma antecessora, né, no caso, assim, né? Ela não se enquadra nem assim como uma artista relacional de acordo com os moldes do Nicolas Bourriot. Né? Ela foi uma pioneira, alguém que conseguiu se reinventar enquanto sujeito ao longo de várias fases do seu processo criativo. Né? Ela saiu de uma pintura figurativa abstrata a se tornar, a partir das propostas que ela foi se efetivando, né, a se tornar quase uma terapeuta. Uma terapeuta, eu ia falar. Isso daí ela uma dúvida, né, se ela estava fazendo terapia ou era arte, né? Porque agora você falando, né, me veio à cabeça porque ela tinha essa relação, né, com o espectador e tal. Ela tem um monte de objetos que eles não têm significado nenhum se a pessoa não está manuseando eles, né? Exatamente. Máscaras, eu já fui numa exposição dela, muito legal. Exatamente. O que diferencia talvez seja que na época ali trabalhava com a presença do público, Sim. interagir com eles, né? Na arte relacional, que é o qual que meio que é colocado na roda, propicia que o encontro Tá, não é individual. assim, na parte mais terapêutica que ela
Juntava Ela teve uma lá galera, em né? Sorbonne, né? Juntava uma galera, Juntava, dava- compartilhar algumas experiências sensibilidades, né? Onde ela atuava com grupo, né? Então a gente falou basicamente de uma relação institucional da arte relacional, né? Agora, existe outra forma de arte relacional que, no caso, a gente entende que é mais complexa, né? Que não depende muito da instituição arte para ela acontecer, né? Aí o sujeito, o criativo, o compositor, vamos colocar assim, ele vai trabalhar mesclando referentes de outros campos representacionais. Ou seja, ele não pega um signo da cultura, como diz o nosso Nicolas Bourriot, né, no livrinho que chama-se Pós-Produção, né, e para atuar como se fosse uma espécie assim, de seminauta da cultura, né, é ele que fala isso, seminauta da cultura. Nesse caso, na arte relacional complexa, o artista ele trabalha com referentes, ou seja, ele abandona o signo e trabalha com a coisa em si, o real, né? O mais real possível é você trabalhar com aquilo que é específico de um campo, né? Por exemplo, o que me vem em mente agora é o seguinte, aquele coelho alba do Eduardo Kac, aquele coelhinho que é fosforescente, assim, Sim. Poxa, aquele só foi realizado porque a partir de uma proposição... Que não é Jeff Koons, né? É brasileiro, Eduardo Kac. Ele procurou, teve que pegar uma colaboração de um cientista para isolar um DNA, para misturar junto com uma sequência genética lá do coelho, né? Pegou uma bactéria fosforescente lá do misturou o DNA e produziu um coelho fosforescente. Ele não fez uma gravura, não fez uma pintura, não fez um vídeo, não pintou um coelhinho de luz fosforescente. Ele mexeu com o referente em si da questão, né? Existem vários grupos nesse sentido que trabalham também com essa ideia, assim, por exemplo, o Superflex, né? Alguns trabalhos de Superflexes são incríveis porque, além de serem formalmente bem trabalhados, né? Eu estou me referindo àquelas usinas de biogás que eles conseguiram produzir a uma escala econômica bem barata, né? E puderam disseminar isso em várias comunidades africanas, né? E até brasileiras. Isso aí é um projeto super simples e bonito, né? E ao mesmo tempo ele leva aquele trabalho para dentro do museu da galeria. Ou seja, não existe mais, hoje em dia não pode mais existir assim, uma espécie assim do artista criar pensando em atender um salãozinho, as normas de uma exposição, que só aceita quadros de tanto por tanto, ou gravura ou escultura, principalmente, né, de 1 metro por 3 metros de altura, né? Todo esse tipo de imposição hoje em dia não faz mais sentido. E o artista hoje, principalmente a rapaziada que está se formando, não pode ser um simbólico dentro de uma academia a partir dessas noções assim, que são obtusas, né, que são gavetinhas. São fechadas, né? Os artistas hoje estão se dedicando a trabalhar em várias possibilidades que estão abertas no mundo, né? Estão mesclando política com religião com ciência com arte com arte. A globalização, né? É um reflexo, não é? Essa mistura, a arte misturada. Que o artista sente até de contra uma homogeneização da cultura, né? A globalização vem tornar todo mundo um consumidor passivo de produtos baratinhos chineses, né? Ou então ficar angustiado e frustrado porque não tem o último celular 3G na moda, entendeu? E a globalização é isso, é um processo, vamos dizer assim, diabólico do capital, né? E o que faz é criar um pouco de situações onde há uma desestabilização dessas formas hegemônicas de pensar, né? Se existe papel na arte é justamente esse, né? De você criar alternativas onde a tua subjetividade de você mesmo e os poucos que você possam ser alteradas, repensadas. Com isso, o papel da arte deixa de ser aquela coisa utópica, de transformar a sociedade. Isso não funciona mais, não funcionou. Né? O tópico hoje em dia tem que ser no micro-tópico, na micro-política, no micro-social, na possibilidade imediata de você alterar alguma coisa
contigo mesmo. Sim. Contigo mesmo. Mas não é fácil não, eu tô dizendo que Então, durante muito tempo eu fiquei pensando assim, sabe, comigo autoconflito de que a arte não servia pra nada, sabe, não conseguia encontrar um porquê da arte, o que que ela faz com as pessoas e tal. Mas aí o professor falando agora até me dá algumas bases aí para eu estar esclarecendo essas minhas dúvidas aí. Qual que é o papel da arte, a arte tem né? função. Essas perguntas assim, quem faz elas é porque está preocupado muito em defender um lado específico, né? Eu não gosto de fazer arte tem função, é uma pergunta que eu nunca fiz na minha vida, não quero fazer também. Qual é a função da arte? A função da arte é que eu me sinto bem, que eu gosto de fazer, me encanto quando consigo desenvolver um trabalho que é bacana, me empodero pra caramba, sabe, eu sei escolher meu caminho, para onde eu vou, se alguém me der opção, opções eu posso aceitar ou não, mas a partir de uma certa prática, né, que eu tive na minha vida, eu acho que isso que é o mais importante. Agora, que eu vejo que a arte hoje, para ser verdade, de ser legitimado para ti mesmo, né? Ela faz com que você fique desestabilizado em relação às coisas que você acredita. E a primeira coisa, né? Tem que promover isso, uma desestabilização. Né? Como é que tu faz isso? Gerando descontinuidade o tempo todo. Eu acho que quanto mais descontinuidade tu fizer, melhor, né? Contigo, com outro, alterando as relações, isso que eu estava te falando contigo. Permite que você se empodere, no sentido que você entenda um pouco melhor como que está acontecendo nesse mundo, né? E a partir desse momento você faça as suas opções, escolha. Né? Ou seja, você passa a ser um devir decidido, não é um devir que é jogado por aí, né? Que não sabe onde é que vai parar. Né? É um devir decidido, o que eu quero é isso. E quando você se encanta, eu acho que encantamento é uma palavra muito bacana porque permite que você entre novamente com o desejo de voltar a fazer aquilo que você já fez, né? Mas não para repetir uma coisa que você já conquistou, né? Mas é para entrar em outras possibilidades de entender esse mundo. Né? Aí você entra novamente em um processo criativo, ou seja, você se encanta. Né? Quando você gosta de fazer uma coisa, você não gosta de fazer várias vezes? Sim. É o mesmo processo. Né? Agora, quando algum trabalho te empaca, né? Você fica travado, puxa vida, de lado, tem outros, né? Fica preocupado, aquele trabalho, puxa vida. Aí tu fica preocupado, só abrir o leque. E hoje em dia esse leque é bem aberto, né? Depende de cada um. Como cada um quer se desestabilizar, né? Então o artista é um cara que vive se desestabilizando. Tem que ser, não tem outro. Se quer certeza, se quer que um e um seja dois, eu acho que é bom pegar outra profissão, né? Não sei. Um e um na arte não é um. Pode ser B, não pode não ser, né? E atualmente você tá mais focado na arte relacional mesmo? Ou tá produzindo em cerâmica, assim? Tem uma produção? Não existe isso não são estilos. Hoje em dia, eu vejo que a arte relacional não é um estilo para começar a conversa, não é uma forma. É uma espécie assim, de acontecimento onde cada possibilidade é única. Entendeu? E cerâmica, para mim, não é um fim, é simplesmente um meio. Né? Eu utilizo muito a cerâmica para meus trabalhos. Sim. Recentemente eu fiz uma proposta que chama-se, ainda estou terminando dela, né? Vinho Saber. Né? O vinho é só para enganar, né? Porque na verdade é arte saber, né? O que está por trás é arte saber, não é vinho. Mas como a proposta era você entrar em situações onde que você não para mim foi muito importante, porque eu acabei aprendendo a fazer vinho também. Aí, qual é o teu material? Material qualquer um que pareça, não existe isso, eu sou ceramista. Não quero ser ceramista, não sou escultor, também não sou artista relacional, eu quero ser aquilo que me convém naquele momento. Acho que por isso que a arte não tem como você dizer assim o que é arte, o que não é arte.
há 20 anos atrás eu acreditava que arte era uma coisa, né? Há 15 anos já era outra, Vai há 10 anos já era mudando. outra. Entendeu? Não Até tem, mais né? pra Eu acho que frente. futuramente eu vou dizer, puxa vida, um dia eu fiz a vinho saber, um dia eu amassei uva, esperei 6 meses, tirei vinho dali, servi os meus amigos, troquei isso por livro. Muitas crianças, e hoje, talvez daqui a 10 anos já estejam até na universidade, vai saber o que um livro pode provocar na cabeça de uma criança. Um livro, uma coisa assim que... Então esse processo do vinho saber foi muito bacana, porque permitiu vários encontros, várias trocas, né? Várias possibilidades, né? E eu trabalhei fazendo uma garrafinha de vinho em cerâmica, não sei se vocês conhecem ela. Não, eu não conheço. Vou mostrar para vocês também. Aqui tem 2006, vinho saber. Essa garrafinha eu enchia de vinho que eu tinha produzido, né? Sua casa mesmo, a produção? É. Foi? Na minha casa. Aí depois eu levei para um espaço expositivo lá no Cruz de Souza, coloquei numa espécie assim de suporte, né? Porta-garrafa, lembrando até do champ e tal, né? E cada garrafinha dessa foi trocada por um livro, né? Aí o livro eu peguei, juntei os livros e a gente distribuía em várias comunidades. Na Costa da Lagoa, depois lá na comunidade da Batuel Cunha, umas escolinhas que tem aqui no Saco Grande. Legal. E foi muito barato, porque de repente teve uma época aqui que tinha mais de 1000 livros. Porque o pessoal começou a doar livro para mim, né? Eu disse, não chega livro, não quero mais livro. Não quero ser um salvador de pátria. Vira até uma arte educação aí, em forma de obra. Não, acho que Não. Então, para mim, a cerâmica aqui é uma cerâmica tosca, mas eu fiz no torno, depois cada peça é uma, né? Porque na hora que você amassa ela, é uma forma diferente. São peças únicas, né? Não Teve vieram uma do, preocupação aqui com a tampinha, né? dos moldes. Mas o vinho era meio ruim, viu? Não, mas o vinho demora para aprender, né? Não é na primeira. Não, exatamente, agora já faz... É uma prática. Fez o meu 4º ano de produção. Ah, Modéstia à parte, vai melhorando, já né? agradou vários. Eu tenho um amigo que faz vinho. Agora a turma que bebeu desse vinho aqui, meu Deus do céu, foi... O pessoal falava que tava bom só para te agradar. Isso aqui isso aqui é um vinho fetiche, vocês guardam, vocês não tomem vinho. É um troço colaborativo, tem vinho de outros lados, né? Mas a turma quer beber, cara. Quer beber vinho ainda? Se tem uma festa, fechou. E o mais interessante é aquilo que eu falei para você, né? Que quando você entra no processo que te encanta, né? Você quer que várias pessoas também participem da experiência. Né? E esse ano já comecei até a ensinar o pessoal a fazer vinho. Entendeu? Isso foi muito bacana. Entendeu? Repassar uma coisa que está aí, né? E quando você mexe com o referente, outra coisa que é interessante, né, que as pessoas querem te ajudar, querem te colaborar, sabe? Parece que é uma coisa assim, bem diferente da arte, né? Quando tu é artista, deixa eu falar, parece que tu é maluco já, né? Agora, quando tu fala, não, que tu fazendo vinho, que eu estou para início fazendo vinho, aí as pessoas te ajudam mesmo, né, com a coisa, né? É outra diferença, é uma diferença muito... Falo isso porque, de repente, eu estava lá em 13 Itilhas dando um curso de... Uma palestra sobre a escultura como encontro, foi o tema lá. E aí eu escutei na rádio que eu estava precisando de alguém que me ensinasse a fazer vinho, né? Uma região que produz e tal, né? Aí no outro dia, durante a exposição, eu soube, através de uma nossa aluna, né, que tinha um colono, né, que podia ensinar. Na mesma hora, quase a gente já estava lá na casa do colono, colhendo lá, vendo as parreiras dele, e ele me falando principalmente sobre como se faz a poda, né? Qual é a lua, qual é é bacana, só nesse projeto eu fiz uma parreira em casa, esse ano colhi uva. É o que eu ia perguntar, as parreiras são em casa? Eu fiz uma parreira para esse projeto. Para esse projeto tem a parreira própria. Está no 4º ano. Esse ano vem aqui lá, vai produzir para fazer vinho. Né? Esse vinho que eu fiz a primeira vez, não. Tá. Não entendi.
É para essa Mas- próxima safra agora. Mas o que é bacana nesse tipo de trabalho de arte relacional complexa, né, que a relação com o tempo é totalmente diferente, né? É um tempo natural, não é aquele tempo determinado para vocês, que onde vocês têm que fazer assim tantos trabalhos para o dia tal, porque senão vai ter a inauguração da exposição tal. Né? Já fica produzindo para aquele, né? Tem data, tem cronograma, né? E nesse tipo de trabalho não, você tem a liberdade de surfar nos deslizamentos que o próprio trabalho vai gerando, né? Na verdade você se torna uma espécie assim de objeto no trabalho, né? Você faz aquilo que o trabalho está querendo Você faz. que você se dedique, no caso. Quando que um dia na minha vida eu pensei que eu ia construir uma paella, que um dia eu ia saber o sabor de uma uva. Eu não sabia o que era o sabor de uma uva. Porque a gente herda sabores, né, que estão aí pelo mundo, né? Mas tu não sabe o que foi, o que não foi lá no início da história, né, para dar aquele sabor. Né? Tu não sabe quanto de adubo, quanto de inseticida, quanto de raiva ou de amor que o colono colocou ali naquela uva. Tu não sabe nada disso. Agora, quando eu chupei uma uva que eu mesmo tinha produzido, eu soube exatamente o valor desse saber, né? Que a arte me proporcionou. Agora, todo mundo quer resultado imediato, né? Não dá, né? Porque, Tudo agora é resultado imediato. Não tem como competir com uma economia chinesa ou americana. Principalmente a chinesa, né? Que é tudo feito a 1,99 ou a R$1, entendeu? Não tem como. O nosso tempo tem que ser outro, não pode ser... Tem que ser um tempo onde, ecologicamente e economicamente, a gente possa viver melhor, né? Não sei se tu concorda comigo, mas tudo que a gente faz hoje, a gente tem que ter um pouco de... Por exemplo, durante 10 anos da minha vida, depois eu fiquei 10 anos na cerâmica, tá? Aí depois fiquei outros 10 fazendo fundição. Alumínio, bronze, cobre, chumbo. Se hoje eu tenho alguns problemas de saúde, eu acredito que foi... Pela cerâmica, por esses processos que são maléficos mesmo, são maléficos, sim, né? substâncias que você cheira. Cerâmica. Agora eu vou até fazer uma coisa, espero que tu coloque, né? Eu só fui entender cerâmica mesmo, como a gente tem que trabalhar cerâmica, lá na Universidade do País Basco, quando eu fui fazer um estágio lá no Cassino, na Espanha. Lá, quando você manipula qualquer material que seja principalmente tóxico, né? Esmalte, essas coisas que dão brilho, né? Que todo mundo fica encantado, tem uma câmara onde qualquer pó é chupado por essa câmara de negativa. Né? O pó não vem do teu lado. Não tem um exaustor, né? Um exaustor que chupa. Eu já trabalhei com isso daí. Pô, agora aqui a gente não tem segurança nenhuma, né? Segurança Saúde, nenhuma, nada, né? né? E todo mundo gosta de fazer, poxa vida. Então, em nome desse gostar de fazer, a gente tem que conseguir uma estrutura mais séria, né? A universidade mesmo aqui, né? Eu faço solda aí e o pessoal passando do lado, fazendo solda elétrica. Você já vê como que é complicado, né? Fundição do nosso forno. Um forno bacana. Eu nunca vi também um forno com uma chaminé horizontal, mas o nosso espaço faltou em cima de ser aberto, né? Ventilação cruzada, né? E está fechado, quer dizer, toda aquela toxicidade que sai daqueles moldes ali fica contaminando aqui, eu acho que uns 200 alunos por dia, mais ou menos, que passam por aqui. Acho que é uma média boa, né? 200 alunos que passam por essa sala. Então tá tudo escuro. Uns fica com vista queimada por causa da solda, outros com pulmão. Arrombado. Né? É complicado. Então, tem coisas que a gente sabe que são caras, né? Mas que são passíveis facilmente de ser... Sim, de serem consertadas até, né? Porque, assim, esse ateliê é um grande ateliê, né? Assim, estrutura, sei lá, eu acho bem legal. Eu já conheci outros ateliês de universidades e isso daqui é a melhor estrutura que eu conheci. Esse prédio, esse pé direito e tal, né? O espaço, os equipamentos.
Você vai em universidades particular, nenhuma tem essa estrutura não, todos esses equipamentos, um espaço desse tamanho, sabe? Mas a fundição, por exemplo, ela tem que ser colocada numa espécie de, como que chama assim, de varanda, né? Que tem que ser construída ali fora, né? Sim, o negócio, a fundição, até a de ferro teria que ser enterrado aquele aparelho, não? Um negócio assim? Forno, né? O forno. Né? Pode crer. Muitas coisas aí que... E uma coisa que vai levando a outra, né? Isso que é você saber que está tudo em movimento e você tem que se colocar nesse mesmo movimento. Você não pode ficar parado olhando o movimento passar, você tem que entrar nesse trem, né? E dentro desse trem causar as perturbações que tem que ser, né? Que ser feitas. Né? Agora, para isso você tem que estar muito atento, né? nas oportunidades, né? Que você mesmo vai vendo e criando. Né? Eu falo isso porque depois da minha tese, né, no caso de doutorado, foi em cima de fundição. Mas a fundição me serviu apenas para poder ampliar o meu lado teórico em relação a entender um pouco melhor como que a lógica da arte, né, como que ela funciona, se existe uma lógica assim por trás. Né? E a gente vê que historicamente existe uma lógica, né, que é dada justamente pelo jogo representacional. Ou seja, quem é que faz esse jogo representacional? Né? O artista, o que ele produz, o público, o contexto e a época. Basicamente é bem complexo, né? São 5 elementos mínimos que existem aí que em cada época tem uma maneira diferenciada. Né? E isso foi bom, porque me deu a possibilidade de olhar assim, puxa vida. Então na nossa época a gente sabe que participação, formas de participação, colaboração, trabalhar com referente, trabalhar buscando o máximo efeito com a mínima energia, gerar contaminação, trabalhar com o outro, são formas hoje que fazem sentido, né? Para esse mundo que a gente está vivendo. Compreende? Aí você tem que fazer certas opções, não pode ficar na dúvida. Não dá para ficar na dúvida. Continuo fazendo fundição? Continuo fazendo cerâmica? Não quero mais só fazer por fazer um objeto, por fazer alguma coisa. Não é mais isso. Não pode ser. Não, nem pode. Poxa, para essa quantidade de energia que está aqui, ó, a natureza levou milhões de anos, né? Milhões de anos para fazer. Ter essa matéria. Depois alguém teve que cavar, teve que usar uma máquina, teve que gastar petróleo pra caramba para poder tirar um barro lá do céu, teve que depois botar plástico e sacar, né, conservar, armazenar, né, vender, transportar. Então é uma sequência de acúmulos, né? Sem pensar que foi umas criancinhas que fizeram, né? Ainda tem. E depois, puxa vida, o que tu faz com isso? Né? Para poder gerar um equilíbrio entre toda essa energia gasta e isso que está aqui. Ó. Então, era essa dúvida que eu tinha lá, que eu estava comentando. A gente fala da China, mas a gente mesmo aqui no nosso quintal está promovendo o quê, né? Então, no final tem que compensar. No final, puxa vida, a arte tem que dar um jeito de compensar tudo esse que está por trás disso aqui, né? Porque senão a gente só vê a beleza, só vê a forma, só vê o bonito. Por exemplo, eu estou trabalhando com outro trabalho, com outra proposta. Está ali na outra vertical, tá vendo ali? Aqueles embaixo? Aqueles vasos ali. Sei. Também são peças torneadas, né? Eu tornei e tal. Mas ele já tem uma pesquisa também de 3, 4 anos, tem aquela pesquisa ali, né? Para poder fazer com que alguma coisa fosse plantada, né? Pudesse rentabilizar, no caso, né, um espaço. Como? Um espaço. Como rentabilizar? O próprio espaço, tipo assim, ó, uma horta convencional, né? Se tu for pensar o que precisa de espaço, né, para poder produzir um alimento, né,
uma coisa absurda também, né? Que vai de água, né? Principalmente a água, né? A água vai pra caramba. Então, a gente, através da arte, a gente tem essa capacidade de propor-se novas situações, né? Então, onde eu ia plantar uma alface, eu planto, tu vai até achar graça, né? Mas se tu for lá em casa, tu vai ver, eu planto 20 no mesmo espaço de uma alface. Ah, É? precisava ir lá comer esse pé de alface aí. Pô, mas como, professor? Qual que é essa técnica? Você criou um objeto É pra... um objeto que é autoportante, né? São vários um em cima do outro. Eu jogo 2 litros de água lá em cima, a água vai baixando, vai umedecendo todos eles. Para uma, eu rego para 20. Você otimizou a água, o processo. Mas é uma questão que... E é viável comercialmente uma estrutura dessa? Olha, eu estou pensando assim, né? Mas a questão é que as pessoas não estão preparadas ainda para poder entender isso. Sim. Né? Tem no meu... Eu criei lá um blog, chama-se Sistema Verde Vertical, blogspot.com, que o pessoal que comprou, que adquiriu, que eu dei inclusive, né? Alguns plantam temperinho, outros plantam alface, outros botam flor, é barato. Né? Sim. Pô, legal. Eu acho que a arte pode responder também, entendeu? Essas questões que estão acontecendo por aí hoje no mundo. A gente tem que se ligar, né? Desde que o artista se proponha a sair do seu campinho de representação e zona de conforto, né? Que é a própria arte. O cara vai ser artista, então naturalmente ele vai pintar, vai gravar. Vai ser pintor, né? Vai ser pintor, rico. Pô, mas isso é legal, mas poxa vida, só isso aí não basta hoje em dia, né? Não basta, é ser muito especializado, né? Hoje em dia, pô, tem a nossa criatividade, né, como já falou o Boys, né? Ela é expansiva, ela pode ser utilizada em várias oportunidades, né? Mas para isso você tem que se arriscar, sair fora, né, da sua zona um pouco de atuação. Né? Por isso que é importante entrar em roubada, né? Uma vez eu falava, tipo, você entra em roubada, procura ampliar o seu imaginário, né? O obstáculo faz a gente pensar e Claro, mas você cria esse produzir, obstáculo. criar. Você cria esse obstáculo, né? Não, eu sou artista, não sou agricultor. Eu não posso fazer vinho, não é minha área, entendeu? São tudo coisas da... Quem que disse isso? Né? Esse simbólico aí, ele fala para você ser o consumidor, não ser o produtor de novas relações, né? Aí tu vai entender um pouco mais da arte relacional, é por aí. Como que você interage com esse mundo, né? A partir de outras relações que não são essas impostas. Certo. Percebeu a diferença? Sim. Não é tomar arte relacional, não é tomar um cafezinho na esquina com outro. Sim. Entendeu? Não é fazer uma festa que é também, mas não é. É também, né? Não é fazer uma sopinha, dar para os amigos, fazer uma fechada. Talvez a sopinha seria o suporte. Tipo, são os vínculos de reciprocidade, né? Exatamente, você vai criando, você vai alterando. E a sopinha, no caso, só viajando, seria o suporte da arte relacional? Sim, Posso dizer assim? Exatamente, O cada cafezinho proposta, é o... Não, mas cada proposta É. tem que pegar um meio que seja adequado, no caso. Né? Sim, Compreende? legal. Por exemplo, a gente teve uma aluna que chamava-se Maria Simonetti aqui, né? Uma das propostas que ela fez em 2003, 2004, por aí, acho que foi 2004, foi isso. A proposta era assim: quer passar um dia comigo? Não tinha cafezinho, não tinha sopinha, mas também podia ter tudo. Tudo. E foi difícil ela encontrar, depois de quase, ela estava quase desesperada, porque ninguém, por incrível que pareça, podia sair da sua relação convencional, né, com o outro. Pô, como assim passar um dia comigo? Na nossa sociedade não existe isso, cara. Então, mais um estranho, né? Como vai passar um dia com um estranho, né? Entendeu? Aí que a coisa começa a ser desestabilizada, né? E ela conseguiu. E a experiência dela foi única, porque ela se estruturou, se empoderou, se encantou, fez novamente. Entendeu? Legal. Então, essas são as questões que a gente está trabalhando atualmente em disciplina também de arte relacional. Bem interessante. Você não vai dar o semestre que vem essa matéria, né? Vai entrar de licença? Como que é? Pegou a licencinha Um monte de prêmio? pessoas vão ficar por aí licença prêmio. Hã? Um monte de É? pessoas vão. E quando que o professor volta? Eu vou começar as aulas novamente em março do ano que vem.
No março, semestre que vem, né? E que aulas que tu vai dar semestre que vem? No 2009, daí, né? Eu vou dar uma disciplina nova que chama-se Laboratório de Criatividade. E é sobre o quê? Sobre isso que a gente está falando aqui. Laboratório, meu, é você fazer suas experiências a partir da criatividade. Mas principalmente se a gente puder dar uma linha assim que estruture um pouco, né, o que se estrutura, né, vai trabalhar com propostas que a gente já vem trabalhando em várias disciplinas aí, que é a descontinuidade com o outro, consigo mesmo e com o objeto. Né? Ou seja, como você reinventa as suas relações, né, no seu cotidiano, de maneira que você saia empoderado e encantado contigo mesmo. Legal. Essa brincadeira que a gente está propondo agora. Né? Então a cerâmica, puxa vida, a cerâmica é demais, né? Porque ela é a própria carne, né? Ela é a própria massa, ela é a própria natureza. Só de ter demorado milhões de anos para fazer essa argila aí, eu já viajo nessa ideia aí. Já o negócio é carregado, né, de história, tem muito. Tem um negócio assim, é carregado, é até meio espiritual, né? E o manuseio com a terra e tal. Mas só que você tem que ter desprendimento de abandonar a cerâmica. E coisa que o pessoal que faz cerâmica, cara, fica tão alucinado com ela mesma, que vai entrando no processo de saber a química, de saber os esmaltes, saber as peças, saber as temperaturas. Fica só na técnica. Fica só na técnica, velho. Isso aí não leva nada, não vai levar nada, entendeu? Não vai levar nada. O que eu estou vendo por aí é justamente isso. Fica um perfeccionista, um virtuoso, inclusive, mas no final, puxa vida, que um leve toque pode quebrar, entendeu? E quebra daí a técnica, né? O que fica para ti? Aí tem uma situação aí que tem que pensar. Né? Outra coisa que também não é relacionada à cerâmica, mas acho que eu gostaria de saber, é o circuito de arte aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Ele existe, é forte, não é? Uns artistas que estão produzindo. Entender isso, não quero saber, não me interessa. Tá. Acho que já comentei que o artista sabe escapar disso, é encontrar outras relações, outras formas, né, para poder... Não, mas o circuito que eu falo de artes, até essa relação entre os artistas na ilha, sabe? Não é esse circuito padronizado tem e várias tal. panelinhas aqui, né? Várias panelinhas. Eu acho que na minha geração tem a minha panelinha, a geração de vocês vai ter a panelinha de vocês. Então tem gente que se apropria das panelinhas para poder se dar bem, né, como imagem aí no mundo da arte, vamos colocar assim, né? O que me importa é saber que a arte é uma prática, né? Não é hermenêutica, não é teoria, não é... Isso eu sei que é arte pelo que não é, né? Isso não é. Isso não interessa. Instituição, mercado, circuito, isso aí, poxa vida, cada um vai encontrar o seu percurso nisso tudo. Né? Não tem forma. Mercado de arte também, um artista para produzir e viver da arte dele. Eu acho difícil. Bacana, sabe? Se você puder fazer uma edição desse que tu está falando aqui, né? Tu conhece o vídeo do Ernesto Neto, o artista que é otário? Não é estranho esse nome aí. Ernesto Neto é um escultor, um artista contemporâneo brasileiro aí que está sendo super bem reconhecido. Bem reconhecido por uma crítica internacional. Né? Legal. Ele faz umas esculturas onde os tecidos, na verdade são grandes instalações, né? Onde coloca temperos, especiarias, cravos, canelas, né? Então, além de ser visual, tem essa coisa do cheiro. Né? E ele fez... Isso, são lindos pra caramba. São lindos mesmo. E ele, aquele vídeo pra mim, eu acho que ele explica bem essa relação do artista em relação à arte contemporânea. Tem que ver esse vídeo. Legal. Onde que eu encontro esse vídeo? Agora tu não me pegou, cara. Tem também um vídeo dele que ele fez, que ele levou uma tela para perto onde estavam os jacarés. É? E aí ele passou uns pigmentos, assim, porque ele trabalha muito com pigmentos, assim. Os jacarés estão passando e ficam as pegadas, assim, numa tela bem grande. Ele faz uma crítica bem irônica e mordaz sobre
a instituição arte, como a instituição arte fagocita o artista, né? E depois como o artista fica, de certa maneira, emaranhado numa rede, né, que não tem como sair quase, né? É. Então o cara luta para ser famoso, depois que o cara é famoso. Não, tá fudido. Tá, Porque ele tem que ficar preso, não pode mais experimentar. Tem umas coisas assim, hein? Não, até pode experimentar, mas ele tem que se esconder, porque Meu. no final vira um produto, vira um objeto. Porque vira um produto e a gente tem um até mercado de arte aí que um exemplo, Romero Brito e um monte de outros. reproduzindo aquilo que tu... Encontra aquela linguagem que é comercial, vende e fica pro resto da vida naquela linguagem visual, né? É complicado, né? Você encontra uma coisa que vale, vamos supor, 2x, né? Se tu fizer uma coisa que não tem nada a ver, né? Aquele 2x fatalmente vai virar meio x. É um valor que está ali, né? Então tu evita de... É complicado, bem né? complicado essa relação do mercado da arte aqui. E o artista ele precisa de recurso, né? Porque a arte é caro, né? Fazer, produzir, tudo que você vai comprar custa não é caro. dinheiro. Aí que está o equívoco está justamente aí, gente. Vocês têm que saber que o artista, vamos dizer, é o que inicia a grande cadeia alimentar da instituição arte. Se não tiver um trabalho, nada acontece na instituição arte. Só que nesse momento que você tem trabalho, uma outra relação tem que ser abordada, que é justamente como que você vai viver disso aqui. Iniciante, vamos colocar assim, todo mundo é iniciante. Né? Tem vários, vamos supor, aves de rapina, né, que querem sobreviver da tua produção. Aí eles dizem assim para você, puxa vida, tem uma exposição para você, ó, mas você tem que conseguir o vinho, você tem que fazer o catálogo, você tem que trazer o garçom, você tem que não sei o que, entendeu? Aí no final você não faz mais o seu trabalho, você fica em função... Você faz as outras funções, E faz de graça, ainda por cima, né? Faz de graça. Faz de graça. Pô, então eu estou falando para os meus alunos, poxa vida, você foi convidado, você vai participar de um salão, né? Pô, vê bem onde é que você vai se meter, cara. Porque você é o primeiro, que é o que vai fazer toda essa instituição arte sobreviver. Pô, depois que está exposto, vem o crítico. O crítico, pô, faz uma manda para o jornal, entendeu? Já está ganhando dele. Né? O próprio jornal já vende uma publicidade, né? Nas páginas ele também já está ganhando. Né? Todo mundo ganha. Todo mundo vai ganhando. Agora, menos o artista. Quem ganha, exatamente. Quer dizer, se você vender, você vai ganhar. Eu disse, mas isso. Oi, sabe, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Pode crer. Chegar aí, pô, na hora que estabelecer uma relação, tu já coloca, não, tudo bem, mas tu vai comprar quantas obras você vai comprar do meu trabalho? Numa época, enquanto aluno, a gente inventou de ir para São Paulo, na Bienal, né? E faltava um ônibus. Pô, a gente paga, mas faltava um ônibus ainda. E a gente resolveu fazer uma exposição do Silvio Pléticos na época. E o Silvio Pléticos é um artista, pintor aqui, né? Mora aqui na Florianópolis, e vende muito bem, sempre vendeu, né? E a primeira coisa que ele colocou é o seguinte, tudo bem, mas vocês vão ter que vender pelo menos a exposição do. Ele falou, de fato, a exposição dele. Mas vocês vão ter que vender pelo menos 3 trabalhos dessa exposição aqui para compensar aquilo que eu estou... Nós, enquanto alunos, saímos como vendedor no trabalho do Silvio Pléticos. Pô, isso foi bem interessante até por lado. A experiência, as obras né? para poder depois pagar o ônibus. O ônibus, pode crer. Então essa relação a gente tem que ter, puxa vida, vou expor, tá, mas aonde? Que galeria? O cara vai comprar ou só vai expor? Entendeu? É o nome dele que ele está ganhando, já está... tá promovendo, né? Tá promovendo o estabelecimento dele. Claro, então nessa hora tu já diz, tudo bem, tu quer que exponha, mas quanto? Olha, vai custar tanto, ou tu já pode comprar 2, 3, 4 trabalhos aí que... Então nada, então você sabe. Pode crer. Agora o pessoal quando é novo, ele pera da impressão de... Não, pô, o cara vai me promover. Faz qualquer coisa, né? Pelo sucesso. É contrário, né? Pode crer. Tem que se ligar nisso, né? Tem que ter uma outra visão em relação a isso. Legal, professor. Acho que era isso, né? Tem mais alguma coisa? Que sabe,
Tem mais alguma coisa, Eu cara? gostei disso, assim. Ó, tem mais 30 segundos pra essa fita. Não, eu gostei. Não, eu gostei disso, assim. De trabalho. É, pode crer. Vocês têm 30 segundos, então obrigado É lá, tem, Só tem mais 15. Só aquilo, né? É, Esse Sim, conteúdo só vale para só vale pra disciplina. Não, beleza. E a gente, e quando a gente edita, a gente faz uma cópia pra ti. Puxa, vocês vão editar? Sim, vamos Ele vai editar. editar. Que programa que editar?